Olá, meu nome é Rafael Tavares Dias, eu sou graduado em Filosofia, bacharel e licenciatura pela Unesp de Marília, sou professor da Rede Estadual de São Paulo, professor de História e de Filosofia, e vou apresentar um trabalho que foi realizado em conjunto com o Júlio César Rodrigues da Costa, mestre em Filosofia pela Unesp, também professor do Estado. O nome do trabalho é Os Dois Gumes de Hegel, entre a história Os Dois Gumes de Hegel, entre a América e a Europa. Bom, vamos dar início. A filosofia hegeliana é muitas vezes tratada como a filosofia que busca a identidade entre identidade e sua diferença, entre o si e o seu outro, que lhe é oposto. Movimento qual, dentro do sistema de Hegel, é chamado de especulativo, num sentido reflexivo, tal qual um espelho, speculare, em latim. Sendo assim, sua filosofia é transversalmente cortada por oposições, não meramente aparentes, mas que o são de fato, tornando, novamente de acordo com o étimo da palavra, ambíguo, tratando de vários sentidos acerca do tema em que se debruça. No entanto, essa ambiguidade não se trata apenas das contradições especulativas no sistema hegeliano, mas de como o filósofo enxerga a própria realidade da qual parte. Ela vai para além do fato de buscar compreender a contradição e como se unificam na medida em que se contrapõem. Como filósofo europeu e moderno, sem saída, pensa a partir da sua realidade material, não deveria surpreender que o filósofo da unidade, entre identidade e diferença, viva a maior parte da vida numa Alemanha ainda fragmentada e fragilizada justamente por essa fragmentação. E a chegada dos povos da Europa no que veio a ser a América é o paradigma da constituição dessa modernidade europeia na qual o filósofo alemão se insere. Início de citação. A centralidade da Europa no sistema mundo não é fruto só da superioridade interna acumulada na Idade Média Europeia sobre as outras culturas, mas também o efeito do simples fato do descobrimento, conquista, colonização e integração, subsunção da Ameríndia, fundamentalmente que dará à Europa a vantagem comparativa determinante entre o mundo otomano-muçulmano e a Índia ou a China. A modernidade é fruto deste acontecimento e não sua causa. Fim de citação. Dussel. Encurralada então pelos árabes, pelos chineses e por outros povos, a Europa Ocidental, aquela que abriu esta página da história e que trouxe o período do domínio europeu e do Atlântico Norte, que ainda presenciamos, se viu apenas com a saída ultramarina para seu desenvolvimento e progresso, se realizando na chegada no Novo Mundo. Entretanto, em contato com uma outra realidade distante, sem relação com o mundo até então conhecido por parte do povo europeu, ao menos. A partir deste novo paradigma, a questão do ser adquire uma nova roupagem. Mediante um nada encarnado em um povo completamente alheio à Europa, é com essa novidade que Descartes pode questionar sobre o seu ser e chegar à afirmação que o pensar europeu é a condição fundamental da existência. Os povos civilizados não europeus devem, portanto, adentrar o reino do pensar, abandonando sua incivilidade ou, em outras palavras, serem colonizados. A filosofia hegeliana, intimamente ligada à modernidade filosófica e ao tipo de discurso colocado na filosofia cartesiana, isso é, da relação intrínseca entre ser e pensar, a contradição entre ser e nada é central. Sendo o passo início tanto em sua ciência da lógica como em sua enciclopédia, e norteia passos fundamentais posteriores, o nada se apresenta como o alheio com o qual o ser se contradiz e com o qual deve se ater para um desenvolvimento que culminará no absoluto como unidade do ser e da diferença. A oposição entre ser e nada é fundamental. Para Hegel, para qualquer tipo de desdobramento posterior, como vemos na crítica
que faz em especial a metafísica de Parmênides, e aquelas que influenciou, o ser, início de citação, o ser, tomado assim por si, é o indeterminado e não tem nenhuma relação com o outro. Parece, portanto, que a partir deste começo não se pode proceder ulteriormente, precisamente porque se parte dele, e somente pode se realizar um progresso pelo meio seguinte, que se adicione algo estranho de fora. Fim de citação. Hegel. Tomando no nosso tema, pois essa parte lógica da filosofia hegeliana, a parte da realidade do sujeito pensante capaz de filosofar, novamente, o europeu, aquele que se sabe enquanto saber, o avanço europeu não teria sido possível sem que este outro e os povos citados anteriormente não se apresentavam como os outros que possibilitavam a cultura ainda incipiente na Europa Ocidental. E a se desdobrar, faltava-lhe o de fora, o efetivo, o outro efetivo, o povo originário sobre o qual progrediram o novo mundo. Contudo, apresentado dessa maneira, fica clara a necessidade do outro para o progresso do povo europeu. Como, portanto, compreender a colonização e a aniquilação dos povos ameríndios nesse escopo? Antes, Hegel seria um filósofo defensor da alteridade desses e contrário a esta aniquilação. Porém, por vezes, aquela relação lógico-ontológica entre ser e nada acaba parecendo mais absorver este nada e a diferença do que de fato mantê-las enquanto tal. Na medida em que, a partir de si mesmo, o ser vai se colocando seu desdobramento pelo qual perpassa em suas contradições com os outros, Hegel utiliza a figura de uma flor florescendo para pensar isso. O ser estabelece para si um objetivo. Início de citação. Estabelece para si um objetivo. Tem uma restrição, um termo, mas um termo antes determinado, não casual. Por conseguinte, o germe tem como fim produzir-se a si mesmo, retornar novamente a si. Fim de citação. Hegel. Novamente, traduzindo para o que estamos investigando aqui, o povo europeu se colocou a si mesmo como objetivo de desenvolvimento material, intelectual e espiritual, e etc. E o nada que se lhe apresentou como condicionante para esse processo, o povo ameríndio tinha um papel inferior, um papel de colônia a ser absorvido no momento deste ser que busca sua absolutização. É desta forma que Hegel pode dizer que a cultura germânica e a europeia, por conseguinte, é fruto de sua própria autorrealização. O espírito, início de citação, o espírito germânico é o espírito do novo mundo, cujo fim é a realização da verdade absoluta, como autodeterminação infinita da liberdade que tem por conteúdo sua própria forma absoluta. Fim de citação. Hegel. Essa ambiguidade constatada no hegelianismo aparece de maneira bastante dinâmica nas páginas da Dialética do Senhor e do Escravo, cuja leitura insistente de teóricos e teóricas posteriores a Hegel indica um pensamento comprometido com a realização da liberdade, apesar do contexto eurocêntrico em que o filósofo viveu. O desenvolvimento truculento das figuras silogísticas do senhor e do escravo culmina na unidade de uma consciência que sabe que se põe a si mesma, mas esse resultado só ocorre após a emancipação do escravo através do autorreconhecimento de sua independência diante do senhor. Trata-se de um silogismo utilizado para refletir os desdobramentos de uma relação de dominação e reconhecimento entre duas consciências, ou, como queremos trazer aqui, entre o sistema de crenças que a Europa nutria sobre si mesma e sobre os seus outros, o seu outro. Porém, examinar a partir
da noção da realidade do discurso eurocêntrico no interior da filosofia moderna nos previne de afirmar de antemão que a dialética do senhor e do escravo, bem como toda a filosofia sistêmica de Hegel, funciona universalmente para a realização da liberdade tanto nas metrópoles quanto nas colônias. Problematizamos aquelas figuras na medida em que seu desenvolvimento também é polissemântico e que não é levado até as últimas consequências por Hegel, uma vez que é o ponto de vista do senhor que a conquista do reconhecimento pelo escravo é descrita. Contudo, essa disposição já indica sua subversão, pensar a conquista do reconhecimento pelo escravo do ponto de vista dele mesmo. Hegel expõe na dialética do senhor e do escravo o silogismo da dominação, quando desenvolve os movimentos de cada uma das duas figuras. O senhor domina o escravo, fazendo com que este trabalhe para ele. O escravo obedece por medo da morte, que o senhor pode lhe impor. Situação preliminarmente experimentada, a morte experimentada, pela consciência escrava, no momento anterior, na luta de vida ou morte que fora travada, e colocando essas duas consciências nessa situação. A função subalterna do escravo é de mediar a relação do senhor com o mundo, realizando o trabalho e produzindo os frutos que serão gozados pelo senhor. Nessa condição, o escravo assume que o senhor é essencial nesta relação e que ele mesmo não, uma vez que sua vida depende da vontade do senhor. No mesmo sentido, o senhor não duvida da sua essencialidade na relação com o mundo, que é confirmada pelo escravo, inclusive, da forma como ele trabalha e obedece. Porém, o escravo não possui o mesmo prestígio, assume sua posição como irrelevante, que é confirmada pelo senhor. Ou seja, que não reconhece o escravo, né? Ou seja, o senhor é reconhecido por si e pelo outro, enquanto que o escravo não se reconhece e nem é reconhecido. Este é o funcionamento básico do silogismo da dominação que, ao fim da dialética do senhor e do escravo, será superado. Mas por quais vias será superado? Arriscamos que aquela promessa de superação não se concretiza por ter trazido ao desenvolvimento do texto concepções eurocêntricas de liberdade. Hegel expõe que na dialética que a liberdade se conquista. Mas queremos apontar nesse trabalho que a conquista que se deu na fenomenologia do espírito possui traços fortes da dominação europeia. A liberdade possível do escravo é a intuição do autorreconhecimento advindo do trabalho disciplinado pelo senhor. É assim a conclusão da fenomenologia a dialética do senhor e do escravo na fenomenologia do espírito. Há nesta afirmação alguns pressupostos. O primeiro, de que o reconhecimento que o escravo conquista é a intuição de seu trabalho, que o seu trabalho altera o mundo, e por isso altera ele mesmo e até mesmo o seu senhor. O segundo, de que este trabalho só foi possível de ser realizado porque o senhor impôs o constante medo da morte ao escravo, que, amante da vida, faria tudo que lhe fosse exigido, inclusive o autocontrole de não consumir os frutos do seu próprio trabalho. E o terceiro, e aqui é o cerne da questão, de que o senhor foi necessário naquela relação de dominação para ensinar o escravo o trabalho, único caminho possível para o escravo de conquistar o seu autorreconhecimento. Não se trata de dizer que esse autoconhecimento não ocorre, mas de que a condição pela qual ele ocorre é um modelo de emancipação. Do latim, emancipare, com radical e, que significaria fora, manus, que é a ideia da mão, e capere, que seria fora, que significaria que significaria captar, pegar, e não fora, né? Então, a ideia de uma mão que está se desgarrando, uma mão que está deixando soltar, é caracterizado justamente por essa figura, uma mão que solta. A emancipação ocorre quando o proprietário deixa ou permite que sua propriedade deixe de ser sua. É um largar.
A imagem que construímos aqui é da ideia de emancipação, é uma transição sem ruptura. Por este motivo, as condições de dominação não foram efetivamente superadas, pois o escravo só se emancipa quando o senhor realiza completamente seu papel no silogismo, o de ensinar, ou melhor, de disciplinar. Por outro lado, como apontamos, este é o desenvolvimento marcado pela perspectiva do senhor, que precisa justificar a sua presença na relação com o mundo e com o outro. Mas se pensarmos do ponto de vista do escravo, o desenvolvimento da dialética precisa apresentar uma verdadeira superação do silogismo do domínio. Entendemos que trata-se da libertação do escravo pelos seus próprios meios, objetivo que só pode ser alcançado se lermos a dialética do senhor e do escravo do ponto de vista do escravo, coisa que o Hegel não fez. Hegel faz perdurar a dominação quando, ao fim da dialética, coloca o escravo como senhor do senhor, e faz o mesmo, e reforça, quando coloca o senhor como escravo do escravo. Essa é a expressão do maior medo da Europa branca, que os povos dominados façam com seus algozes o que eles fizeram com os povos. Mas a libertação é a ruptura com o modelo de dominação, não a alternância entre seus componentes. Portanto, pensar o autorreconhecimento do escravo do ponto de vista dele mesmo é superar as estruturas de dominação baseadas no medo e na força. Alguns elementos podem contribuir para essa reflexão. 1. Entender a figura do Senhor como necessariamente um disciplinador. Não faz dele um disciplinador necessário. Isso significa que, 2. Se a liberdade é conquistada e o reconhecimento do Senhor foi alcançado através de uma luta, ainda que seja um momento superado, temos indícios de que a emancipação não é o único meio. A emancipação, aquele soltar, não é o único meio. Embora a ideia da luta... Terceiro ponto. Embora a ideia da luta não seja aparentemente contraditória com os princípios de reconhecimento que não seja baseado no meio da força e do medo, ela só é uma realidade possível porque se entende que o Senhor já apostou tudo na primeira luta, sua própria vida. Por isso, não abrirá mão do que conquistou naquela vitória. E quarto, o elemento importante para esse ponto de vista é a independência do escravo, que Hegel admite, na qual tudo é produzido e transformado através do trabalho, que para superar a dominação precisa vincular-se com o poder discricionário, refletido na figura do Senhor, sendo, portanto, o verdadeiro elemento a ser suprimido, não mais a disciplina imposta pelo Senhor. Concluímos, então, que Hegel apresenta duas facetas da modernidade, uma escondida e outra mais explícita, que escapa em seus textos quando se comenta sobre o ser, sobre o nada, princípio fundamental da sua filosofia sistemática, e também na dialética do Senhor e do Escravo, durante a Fenomenologia do Espírito, em que ele usa a figura da escravidão explicitamente, descrevendo a sua atualidade de um mundo enredado no colonialismo. E esses dois gumes, essas duas perspectivas que a gente encontra em Hegel, é tanto de a possibilidade e o apontamento para uma superação desse colonialismo, mas antes de tudo, do ponto de vista europeu, que é muito mais uma confirmação e uma reafirmação desse modelo de dominação.